Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é um comunista que não é ateu? Esse sorrisinho. Antes de começar propriamente o canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Não, uma postagem aí nas redes sociais, no finado Twitter, atual X. E aí, na postagem, né, pô, eu falo que finalizei a fase aí, projeto muito importante. Já em breve eu divulgo para vocês o que é. Tô esperando o resultado, que agora tá nas mãos de Xangô. Apareceu muita gente aí, muita gente não, algumas pessoas surpresas porque eu não sou ateu. Eu já debati isso várias vezes, mas vamos fazer mais um debate. Veja, gente, todo comunista tem que ser ateu. A galera fala assim, porque o comunista é materialista, então necessariamente ele é ateu. Veja, eu... Pô, o adesivinho ali porque a turma encheu o saco do Jones de um ponto preto que tinha ali. Porra, e aí o Jones meteu um adesivo na parede. Lamentável, lamentável. Jones, decoração. Nós precisamos conversar. Eu acho essa visão errada em alguns aspectos. Vamos aqui fazer um debate. Eu quero começar com vocês fazendo uma análise que eu acho importante. Veja, é um ideal iluminista a concepção de que a ação humana vai ser guiada pela compreensão teórica filosófica de mundo, ou seja, você vai orientar todos os aspectos da sua vida de acordo com a concepção teórico-filosófica que você consolidou. Esse ideal iluminista, ele parte de uma compreensão, de uma... Gente, vamos prestar atenção no que o Jones está falando, tá? Acho que a decisão aí, a solução do adesivo no ponto preto, que foi, né, de fato, uma das piores soluções possíveis dentro do espectro de decisões humanamente cabíveis nessa situação. Presta atenção! espécie de onipotência da razão, né? Que a razão humana vai conseguir balizar todos os aspectos da vida humana, né? O iluminismo ele tinha uma utopia que é pensar uma sociedade 100% guiada pela razão, e aqui entendida a razão como oposição aos sentimentos, aos instintos, à dimensão emocional e por aí vai. E pensar a separação, né, entre corpo e mente, entre Tem uma coisa. Opa, peraí. razão e sentimentos, e por aí vai. Tem uma coisa interessante nessa lógica, né? E eu acho que isso ajuda a gente a entender até um pouco a dimensão da pergunta que fizeram no chat, né? Um pouco antes do vídeo começar, que foi de entender melhor essa relação, né? Entre o comunismo e a religião. E eu acho que tem uma dimensão do que o Jones, por exemplo, tá trazendo, que eu acho que é muito importante, que é a ideia de que a modernidade, né? O que a gente pode dizer que é o início do pensamento da burguesia, essa ideia muito centrada no individualismo, né? É uma ideia muito centrada na concepção de que nós temos uma razão, né? De que, na verdade, essa razão, né? Esse guia dos pensamentos é algo apartado de nós mesmos e da realidade que a gente está inserido, tá ligado? Então, tipo, é como se existisse um... Tanto que acho que, né, hoje em dia, vários apelos que de certos discursos neurológicos têm e tal, acho que caminham um pouco para isso, né? Mas, enfim, sobre outros aspectos e de uma maneira bem menos filosófica, talvez. Não manjo nada. Mas tem essa ideia, né, de que você tem um pensamento, uma razão que controla todo o resto do seu corpo, né? Como se fosse um início e um fim, né? Como se as coisas, como se esse processo da experiência humana, né, esse processo da experiência social, fosse meramente produto da racionalidade, né, produto desse ideal, né, dessa abstração, tá ligado? Dessa razão que você tem, né, dessas ideias, né, como se elas estivessem aí para sempre, né, como se elas fossem produto da eternidade, né? Então eu acho que é interessante até quando a gente pensa que esse debate, quando ele é realizado pelos racionalistas, né, sobretudo pelo Descartes, e depois a gente tem contraposições que são sempre muito absolutas, em que, em um certo sentido, são contraposições infrutíferas, né? Tipo,
Ou só o pensamento guia o corpo material, tá ligado? Ou no caso, por exemplo, dos empiristas, né? É aquela ideia de não, é só a experiência física, sensível, né? Que há essa moldagem, né? Então isso acaba, acho que, levando a gente para um lugar pouco dialético do pensamento, né? O que faz com que muitas vezes as pessoas entrem em contradição, né? Ao achar que um comunista não pode ter uma religião, né? Porque não entende que são dimensões diferentes. O que um comunista não pode ter em relação à religiosidade é exatamente utilizar elementos, né, elementos teóricos, enfim, todas essas dimensões da, da religião, né, elementos para análise, elementos de análise metafísicos para analisar a realidade. Tá, ligado? Tipo, dá pra existir um padre comunista, por exemplo, né? Porque aí a dimensão do que o padre faz enquanto um agitador, por exemplo, não pode ser atravessado por dimensões que ferem justamente o materialismo histórico. E é essa concepção, né? Essa compreensão da articulação da consciência com a ação. Qualquer coisa assim, como se a consciência não fosse ela mesma uma ação, né? Mas, enfim. Eu acho que isso é bem interessante, tá ligado? Sobretudo para poder pensar que essa dimensão de religião, né? Ela não pode ser vista de maneira tão vulgar, sabe? Eu, pelo menos, acho que não. Né? Ainda mais quando a gente está falando de um país que é construído a partir da religiosidade, né? Exatamente. Vou lembrar aí do grande candidato padre, né? Padre Kelmon, Padre Kelvon, Padre Kelson, Padre Kenan Kel, Padre Calu, sei lá o quê? Padre. Fala uma palavra com a letra K aí, é foda, né, pô? Candidato padre. Veja, a ideia de uma razão onipotente foi derrubada há mais de 100 anos. Viu, gente? O primeiro grande golpe numa ideia de razão onipotente é o debate marxista sobre ideologia. O debate marxista sobre ideologia traz uma contribuição teórica que visa mostrar que há estruturas sociais objetivas que balizam a compreensão do ser humano. Essa compreensão pode estar totalmente afastada de qualquer racionalidade de como realmente funciona o mundo. Então, a partir da ideologia que emana das próprias relações de produção, da própria dinâmica de diferença entre aparência e essência dos fenômenos sociais, o ser humano pode ser condicionado a nascer, morrer e crescer, tendo uma visão que não corresponde à realidade objetiva de como funciona a dinâmica, por exemplo, do modo de produção capitalista. Teve um momento na palestra de ontem, né, no Sala de 10, e rolou uma pergunta que eu achei muito interessante, né? Que foi, como que, por que, né, a gente, como é que é? A menina falou alguma coisa do tipo, como que a gente não percebe? Aí ela mudou o termo, aí ela falou, aí ela mudou. Falou, não é que não percebe, mas a gente não pensa nessas coisas, tal. Eu acho que esse é um ótimo exemplo, né? Porque se a gente tivesse todo esse domínio racional, bastaria as pessoas olharem para a realidade como ela está inscrita e perceber que tem contradições, né, que tem problemas. Então eu acho que é um pouco dessa dimensão da percepção mesmo, sabe? De perceber o que está acontecendo, né? De se ver dentro de uma situação que é uma experiência histórica. Muito mais do que pensá-la, né? Ou imaginá-la, tá ligado? Por isso que eu acho que quando a gente fala, por exemplo, sobre o apartheid, né, que existe em Israel, a melhor forma de explicar isso é a partir da explicação do apartheid que acontece nas favelas brasileiras, né, no apartheid, na segregação, na violência policial, na violência econômica que essas pessoas sofrem, né, inclusive com as armas de Israel, né? Então, por que eu acho que esse link é interessante, né? Porque para você explicar alguma coisa para alguém, né, sobretudo sobre a Palestina, por exemplo, aquilo é muito abstrato, né?
aquilo é bastante abstrato, porque por mais que a gente veja as imagens e aí isso consegue dar uma concretude um pouco maior, ainda assim isso carrega um grau de abstração muito grande, porque você vai lá explicar o que é o sionismo, né? Vai explicar o que é a partilha da ONU, parará, piriri, pororó. E todos os elementos históricos são fundamentais e importantes, né? Mas eu acho que eles têm mais dificuldade de avançar na compreensão geral. Então é conseguir trazer, né, para a realidade, para o concreto essa ideia, né? Essa ideia de que o que acontece em Israel acontece nas favelas aqui do Brasil, acontece no campo. E tentar linkar, né, esses modus operandi, essas dimensões similares, né? Porque aí a pessoa, ela vai, eu acho que isso impacta mais exatamente porque ela está atravessada pela experiência, tá ligado? Ela está atravessada pela experiência que ela está pensando, que ela está imaginando. Então fica muito mais concreto, muito mais palpável, né? Então, opa, tem alguma coisa aqui, né? E é claro, é comparar coisas que tenham a ver uma coisa com a outra, né? Exatamente, metralhadora alemã ou de Israel, estraçalha ladrão que nem papel, né? Eu acho que é trazer esses elementos da, da vida, né? Das coisas da vida, né? Das coisas que acontecem diariamente. Isso ajuda muito a imaginar melhor, né? Acho que dá corpo para aquela ideia, um comparativo, e aí faz a pessoa perceber. E é esse momento da percepção que é foda. Foda. É quando tem uma giradinha, né? Uma giradinha de chave. Mas aí é claro, né? Quando a gente quer fazer essas comparações, essas analogias, é preciso que a gente tenha responsabilidade, né? E faça analogias que tenham a honestidade com relação ao que acontece realmente, né? Com a verdade. E não fazer a analogia do sionismo, né, de Israel com arroz e feijão, por exemplo. Então, o debate marxista sobre ideologia traz uma relativização da ideia de onipotência da razão, sabe? Inclusive, o debate marxista tira a razão de uma esfera individual, viu, gente? Vamos lembrar que uma compreensão crítica e realmente Isso mesmo. A Krupskaya Pavlyachenko 91 falou: a ficha cai. Inclusive, foi uma expressão que eu usei ontem, que eu achei interessante, que eu usei reiteradamente, que é cair na real, né? racional da realidade passa por uma perspectiva de classe. Então, você individualmente, vulgarizando até o máximo aqui o debate marxista, para ficar claro, mas você individualmente, para alcançar uma compreensão teórica mais próxima do que é a realidade, você precisa necessariamente se colocar desde uma perspectiva da classe trabalhadora. E para você se colocar numa perspectiva da classe trabalhadora, há todo um esforço teórico, político e prático para você alcançar essa compreensão. Depois do marxismo, você tem as contribuições do Sigmund Freud com o debate sobre inconsciente. Você tem um avanço gigantesco de abordagem. Já tô sentindo que a galera vai malhar o Johnny só porque ele citou o nosso Freudinho. Tanto na psicologia como na pedagogia, desde uma perspectiva crítica e materialista, um destaque, por exemplo, para a psicologia soviética, que coloca um papel da socialização, a dimensão historicamente específica da consciência humana dentro de determinadas relações sociais e de produção. Ou seja, a ideia de uma razão onipotente que é capaz e desenvolver uma compreensão crítica da realidade e pautar de maneira coerente o comportamento humano de acordo com a sua compreensão filosófica de mundo é muito relativizada, porque você tem o debate marxista sobre teologia, o debate freudiano sobre inconsciente, o debate da psicologia e da pedagogia crítica, especialmente soviética, sobre o papel da socialização do meio, das relações sociais, na conformação dos nossos comportamentos, inclusive em colocar certos limites para compreensão. Então, por exemplo, a partir do debate marxista, a gente sabe que se você é socializado numa educação burguesa e passa a sua vida inteira inserido em dinâmicas de relações sociais que dão um reforço positivo para naturalizar as relações burguesas, você é um ser humano dotado de razão. Você pode nascer, crescer e morrer sem nunca compreender minimamente como funciona a dinâmica do sistema capitalista e que você é um ser explorado. Então, as ciências sociais
E é interessante, né? Porque essa ideia, esse frame tá muito bom, né? Mas é interessante porque essa ideia é do próprio uso dessa racionalidade abstrata, vazia, né? Ela não consegue constituir exatamente a experiência histórica, né? E é muito interessante pensar que a ideologia é essa perspectiva que opera como um conjunto de ideias, né, de uma fração social e que deve e que busca, né, dar uma compreensão geral sobre as coisas, né? Acho que é isso. Por isso que é importante e até relevante a gente falar ideologia marxista, né? Porque é uma forma de compreensão da realidade a partir da análise materialista, né? Que é a análise da realidade, né? Que é a análise que serve ao proletariado, né? Que é é uma política, né? Uma ideologia com cunho, caráter e é, objetivo revolucionário. Crítica, nos anos, já mostraram que não é assim, gente. Não é um comportamento humano balizado por uma razão teórica sem contradições e por aí vai. E a gente sabe isso pelo nosso dia a dia. Por exemplo, se você é militante, você já conviveu várias vezes com pessoas que estudam, debatem, tal, mas que têm comportamentos racistas, machistas, LGBTfóbicos, egoístas, individualistas. A pessoa está sendo incoerente? Sim, mas a gente parte de um pressuposto que não é pelo fato da pessoa ser comunista, anarquista, anticapitalista e estudar, que ela vai conseguir superar na prática todas as estruturas objetivas e subjetivas que a conformam enquanto sujeito num modo de produção, numa sociedade que é machista, que é racista, que é LGBTfóbica, que é individualista, que é egoísta, que é competitiva. Ou seja, por mais que o sujeito tenha um altíssimo domínio do marxismo, os debates contra as opressões, contra a exploração, na perspectiva de uma sociedade solidária, coletiva, não competitiva, ele não vai conseguir hoje, botar tudo isso em prática, tanto nas suas relações interpessoais, como nas suas próprias ações mais individuais. Ou seja, a gente reconhece na prática que não existe uma onipotência da razão, que a razão teórica está limitada de acordo com condicionantes estruturais e que há elementos de prática social, de comportamento, escapam ao domínio de uma razão teórica estritamente formulada. Ou seja, por mais você estude sobre questão racial, isso não está sujeito com que você não tenha práticas racistas. Exatamente, né? Prática é o critério da verdade. Não adianta nada, né? Por isso que é um negócio que é muito importante, né? Eu acho que, sobretudo para nós, né, que nos referenciamos enquanto vanguarda, né, nessa dinâmica dessa organização de um partido marxista-leninista, a gente que se reivindica nessa perspectiva de vanguarda, é preciso ter a noção de que são as nossas ações que produzem e que garantem a nossa legitimidade. Ligado? Por isso que um militante comunista tem que ser muito disciplinado em vários sentidos, né? Sobretudo dessa perspectiva de conseguir realizar o debate político, né? Essa perspectiva de combater essas práticas, né? De combater esses desvios, tá ligado? E isso é produto exatamente de um processo de forja da militância, né? Processo contínuo de aprendizado. Então é isso, né? Tipo, falador passa mal, tá ligado? Falador passa mal. As pessoas, elas são feitas de ações, né? Ações significam palavras e significam também elaborações, tá ligado? O negócio é esse. Falador passa mal. Falador passa mal, rapaz. Tá? E tipo, é também não se esconder da responsabilidade. Não se esconder de um eminente conflito, né? De um eminente conflito político que possa acontecer, né? Eu acho que conseguir construir essa segurança, conseguir construir, eu nem diria essa segurança, né? Mas essa ideia de um amadurecimento, né? Sobretudo do lugar das direções, né? Porque o lugar da direção não exime o militante
de ter essas condutas exemplares, de iniciativa, de crítica. Pelo contrário, não o exime, o obriga a ter essas condutas, o obriga a ter essa perspectiva e esse pensamento. As pessoas que são referência, elas precisam ser referência não só porque elas manjam muito, tá ligado? Porque, tipo, não adianta nada alguém manjar muito de comunismo, de história, de qualquer merda, e nas ações, nas práticas, no convívio, sabe? A pessoa cometer muitos deslizes, entre aspas, né? E ficar por isso, tá ligado? E não ter a maturidade política de entender o que te cabe, o que não te cabe e poder aceitar uma crítica, por exemplo. Ou de não ter comportamentos que reproduzam essas opressões, né? Tancar, né? Acho que é isso. É um bom termo, né? Para poder falar com a língua dos jovens. Tancar, né? Tancar o forninho. Isso porque a ação humana não é sempre guiada pela razão, pela capacidade de ler teoricamente o mundo. E aí, veja, você pode, por exemplo, odiar o debate sobre inconsciente freudiano, sem problema, viu, gente? Você pode, inclusive, achar que inconsciente não existe. Você pode, por exemplo, fazer esse debate a partir de Vygotsky, não tem problema. O certo é que ninguém do pensamento crítico acha que a razão vai guiar 100% o comportamento humano. Isso por um lado. A gente entra na segunda questão. A segunda questão ligada a essa ideia de que é marxista, materialista, portanto necessariamente é ateu, parte de uma compreensão que é meio anacrônica de religião. É imaginar que toda religião é necessariamente uma ontologia do ser natural e do ser social, uma cosmologia completa que explica todos os aspectos da vida humana e natural e que não existe explicação que não essa ontologia religiosa. Ou seja, é pegar o que era o papel da Igreja Católica, por exemplo, do cristianismo no século XV, XVI, XVII, XVIII e parte do século XIX na Europa. Naquele momento, os pensadores iluministas e posteriormente os revolucionários jacobinos e depois os revolucionários anarquistas e marxistas eram fortemente ateus porque estava dado um confronto entre uma cosmologia total posta pelo cristianismo que explicava. Vale aí lembrar, né, que uma das principais organizações que vai existir depois do fim das guerras napoleônicas, né, da chamada Revolução Francesa, é a Santa Aliança, né? Uma das primeiras OTANs, né, que a gente teve, uma coalizão de países que tinha como objetivo central manter a dominação das monarquias absolutistas, né, da nobreza, enfim, a partir da organização de um exército permanente, né, internacional, e cuja defesa central era exatamente o catolicismo, enfim, né, a Igreja Católica Apostólica Romana, né, com os seus ritos, a sua certa perspectiva, a sua visão, né, a visão do clero medieval, tá ligado? Essa perspectiva, né? É interessante a gente observar isso, como tem essas organizações, né, para poder manter essa estrutura de poder. Por isso que eu acho que até nessa perspectiva aí no que o Marx, o Engels, o Lenin, todos eles escrevem, é vendo essa situação, né? Da mesma maneira como Lenin vai viver num país cujo cristianismo ortodoxo é pesado, né? Brutal. Acho que para nós, né, que temos influências, né, de outras matrizes religiosas, muda um pouco de figura. Desde todas as relações sociais. Exatamente. Não por acaso o colonialismo vinha junto com a imposição de uma religião única. Até todas as relações naturais, a partir da teologia, a partir do cristianismo, e o marxismo o marxismo citando como exemplo, né? A gente pode citar o anarquismo também, o marxismo que vinha trazendo uma humanização das relações humanas, ou seja, as relações de exploração, de pobreza, de miséria, de concentração de renda, de riqueza e propriedade, as estruturas de poder não são dadas por desígnios divinos, mas sim por relações humanas que são dadas por relações humanas podem ser transformadas. Naquele momento, era fundamental estabelecer uma laicização do mundo, da explicação da ação humana, para você legitimar, inclusive do ponto de vista teórico e filosófico, a possibilidade de transformar o mundo.
Mas a religião tem uma plasticidade, uma capacidade adaptativa incrível. E a religião hoje não é mais só uma cosmologia total de mundo, uma ontologia total do ser social e do ser natural. Explico. Vocês já ouviram a famosa frase Deus está morto, né? Dita pelo filósofo Friedrich Nietzsche, mas não só. Isso era muito comum, inclusive, essa reflexão sobre a morte de Deus na segunda metade do século XIX. Gente, o que é que significa Deus está morto? Hoje, quando você fica doente, você vai procurar um médico. Para você ter comida, você vai trabalhar, você sabe que você precisa de dinheiro, você sabe que você tem que ir no mercado ou pedir por um aplicativo. Quando você, sei lá, quer mudar sua aparência, você vai cortar o cabelo, você vai num barbeiro. Tudo que você faz tem um elemento laico nas suas relações. Ou seja, praticamente ninguém acha que se você ficar em casa parado, orando para Deus, vai aparecer comida na sua geladeira. Né? Você sabe que existe uma relação monetária, mercantil, de acesso aos alimentos, e você precisa ter X quantidade de dinheiro para adquirir X quantidade de alimentos. Assim como quando você está doente, quando você sofre um acidente de moto, ninguém, absolutamente ninguém pede assim: não chame o SAMU, não me socorra. Eu sou cristão, eu vou começar a rezar, a orar para Deus e minha perna vai entrar no lugar. Ou seja, por mais que você atribua a Deus, por exemplo, o ato de que a cirurgia foi bem e a médica conseguiu remendar sua perna, você atribui a Deus sim aquele ato. Você diz que Deus deu sabedoria e tal, mas você não espera a intervenção divina direta na sua vida. Você cria explicações teológicas secundárias, mas seu ato prioritário é um ato laico e materialista. Você entende que para comer você precisa ter dinheiro, e para ter dinheiro você precisa trabalhar, você precisa ter dinheiro. Eu não sei, eu acho que eu discordo do Jones nisso, né? Acho que a expressão da ideia de Deus está morto, não sei se tem a ver com o processo de laicização da realidade das atividades, sabe? Eu acho que tem a ver com o processo de laicização social de uma perspectiva política. Tá um pouco mais nessa relação, tá ligado? Tanto que a própria ideia de Deus está morto tem condizência com, enfim, né, com o próprio estudo que o Nietzsche faz da genealogia da moral, né? Vai mais analisar sobre essa perspectiva de pensar a culpa cristã, tá ligado? Né? De pensar aquele próprio conceito de Übermensch, né? Essa ideia de Deus está morto é porque tem esse embate, eu diria político, ideológico, não sei, né? Eu acho que tá mais nesse campo do que da perspectiva de poder analisar, né? Porque não sei se as pessoas analisam laicamente as suas relações e os seus processos. Não sei se isso é uma questão, sabe? Claro que, não, na verdade isso eles analisam de forma laica. Claro que hoje em dia, né, tem muito mais, por exemplo, dos médicos, né, de chamar um médico tal, e não cura, e não um padre, ou um milagreiro, ou alguma coisa assim, né? Mas acho que outras coisas, não sei. E de novo, né, medicina e religião não são coisas excludentes, né? Mandaram aqui. Mas tem muito médico religioso. Tem muito médico religioso, né? Porque não é sobre isso, né? Alguém, você precisa pedir, você precisa roubar, você precisa fazer qualquer coisa que é muito materialista, né? Você, quando sofre um acidente, você vai no hospital, você toma remédio e por aí vai. Inclusive, veja, não é um problema essa teologia secundária. Então não tem problema nenhum, é socialmente aceito, inclusive, você agradecer a Deus por uma cirurgia ter dado certo. Ou você dizer que foi porque Deus quis, que deu errado e a pessoa morreu. Isso é socialmente aceito. Agora, não é aceito que, por exemplo, um médico coloque ali no atestado de óbito, morreu porque Deus quis. Não é socialmente aceito se a pessoa chega para ser socorrida porque sofreu um acidente de moto, dizer assim: eu não vou fazer nada, eu acredito em Deus, ele também, a gente vai aqui orar, esperar Deus
consertar a perna dele. Ou seja, Deus é uma figura secundária na nossa prática social. Por mais que você peça a Deus para passar na prova, para entrar na faculdade, você se inscreve no vestibular. Você dá uma estudadinha, você pede ajuda a Deus, mas você faz alguma coisa. Tem que estudar, vagabundo. Tem que estudar. Então, ó, já sabe, né? Para poder estudar, conseguir passar no vestibular, ter acesso a um conteúdinho bacana, não se esqueça de conferir as aulas do curso básico de História que estão aqui na descrição desse vídeo, estão no comando do chat, tá? Por somente R$10,90. É isso mesmo, R$10,90. Você tem acesso permanente a todas as aulas do curso básico, tá bom? Eu vou postando, né, conforme a vida me permite. Já tem lá 8 aulas, né? Algumas aulas sobre a maior parte delas de Brasil colonial e uma aula de Revolução Industrial. E a próxima aula, que vai ser gravada, vai ser sobre o conflito Israel e Palestina. Só que vão ser 2 aulas para poder fazer uma contextualização histórica e depois a origem do conflito. Tá bom? Não se esqueçam de conferir o link aqui embaixo, se inscrever, R$10,90. É nóis. Você peça a Deus para cirurgia ir bem, você vai no médico. Mas que você peça a Deus para arrumar um emprego melhor, para ter um salário melhor, você sabe que você precisa de um emprego e de um salário para comprar comida. Ou seja, Deus entra como elemento secundário. A partir do momento que Deus entra como elemento secundário, você necessariamente está dizendo que Deus não é onipotente no sentido pleno da palavra. Porque se você trata com coerência filosófica a onipotência de Deus e você acredita que realmente merece a graça, você pode muito bem ficar no meio da rua dizer que não quer socorro do SAMU porque Deus vai consertar sua perna. Afinal, ele é onipotente. Só que quase ninguém hoje no mundo age assim. Imagine, sei lá, o país mais fundamentalista que vem à sua cabeça. Pela propaganda da mídia burguesa, você vai pensar em algum país islâmico, né? Os Estados Unidos da América. Ah, o Irã é teocracia. Beleza, o Irã é teocracia. Você vai pensar no islamismo, no religião muçulmana? Tranquilo, gente. O Irã tem os Ayatollah, tem tudo isso. Mas na hora de fazer o complexo industrial militar do Irã, eles não rezam para lá para ter míssil, não. Tem cientistas, tem químicos, tem físicos, tem engenheiros muito eficientes, muito bem formados, que dão a potência do complexo industrial militar do Irã. Então, ninguém na prática é coerente com a concepção teórico-filosófica. Eu acho que essa concepção que nem falaram ali é muito presente, sobretudo com os evangélicos, né? Tem muito dessa ideia. Teológica de Deus onipotente. É por isso que vários filósofos no século XIX falaram que Deus está morto. É que na prática, a guia cotidiana da ação humana deixa de ser a religião. A religião entra como aspecto secundário. Isso significa que se historicamente não é verdade que a religião é necessariamente uma cosmovisão total de mundo, uma ontologia do ser social e do ser natural, não é verdade, especialmente na virada do século XIX para o século XX. A religião não necessariamente ocupa um lugar de uma ontologia total do ser social e do ser natural, ao ponto de que ser materialista está em contradição total com ter algum tipo de religiosidade ou espiritualidade. Isso não é verdadeiro. Então, sim, para mim... E eu acho que é até uma ideia muito vulgar de materialismo, né? De não conseguir compreender que as relações e as dimensões sociais se dão em vários campos para além daquilo que é imediato, tá ligado? Há uma contradição entre você ser materialista, no sentido de dizer que a ação humana é guiada pela própria forma como os seres humanos estabelecem as relações de produção, de propriedade e as relações econômicas e de poder de uma época histórica, e se essas relações são humanas, elas podem ser mudadas e você achar que é Deus que controla tudo nos mínimos detalhes de como funciona a vida humana. Deus, Alá, Buda, os orixás, os cristais, as energias ou qualquer coisa. Há, sim, uma contradição aqui teórico-filosófica básica, percebe? Mas não necessariamente toda concepção de espiritualidade, toda concepção religiosa está no lugar de uma ontologia total. Simplesmente, gente. Você pode... Agora eu travei um pouquinho. Por exemplo,
ser um materialista firme, inegociável e ter um lugar para a religiosidade que é um lugar diferente desse lugar ontológico de explicar a dinâmica do funcionamento do mundo humano e do mundo natural. Veja, eu não vou falar aqui nesse vídeo porque não cabe qual é o papel da religiosidade na minha vida, né? Como é que eu penso a minha espiritualidade. Mas veja, não há uma contradição filosófica nenhuma entre você ser mais coerente, Lapivarinha02, muito obrigado pelos 5 subs de presente. mais firme de todos os materialistas, você achar que você tem uma relação com os orixás é algo importante na sua vida. Simplesmente nenhuma. Não há contradição nenhuma entre você ser materialista tal e você rezar 5, acho que é 5 vezes, né? Para lá, virado para Meca. Não há contradição ontológica necessária. Alguém pode dizer que sim, de um ponto de vista de pensar uma ação humana totalmente guiada pela consciência teórica, pela razão, há uma contradição. E aí eu vou concordar. Só que aí me parece que tem parte de uma plenitude, de uma onipotência da razão que não se fundamenta. Por quê? Se fosse suficiente estudar, ler, compreender teoricamente as coisas para mudar 100% da ação humana, não existiria militante de esquerda, não existiria marxista, comunista, racista, machista, egoísta, LGBT-fóbico, incoerente, egoísta, Não vai ter nada disso. vaidoso, e etc, e etc, e etc, e etc. Não é assim que funciona o mundo. Inclusive, um dos princípios da teoria marxista é saber que a gente só vai transformar 100% a consciência humana, que a gente só vai criar, nos termos de Che Guevara, o novo ser humano, quando a gente fizer a revolução e começar a transformação das relações econômicas, materiais de produção e reprodução da vida. Ou seja, a gente só vai criar, por exemplo, um novo ser humano realmente solidário, realmente coletivo, com capacidade de pensar na coletividade e agir como um tal, num processo de transição ao socialismo. Até lá, as relações de solidariedade, de cooperação não pautada na concorrência, vão ser necessariamente limitadas, truncadas, contraditórias, frágeis, por mais que você leia, por mais que você estuda. Ou seja, a gente está dizendo que há algo superior a uma consciência teórica a guiar as relações humanas. Então, veja, gente, é preciso qualificar. E é a própria ideia, né? Eu acho que quando a gente faz essa crítica a essa razão humana, né, que está nesse lugar de uma certa iluminação, né, nesse certo lugar de um ideal, né, nesse lugar idealista, né, é a mesma posição divina, né, de alguma maneira, essa coisa um pouco inalcançável, né, essa coisa que se manifesta como a verdade absoluta a partir do cumprimento de certos ritos ou a partir do conhecimento que se tem sobre aquilo, né? Acho muito importante esse debate, ele é muito importante porque ele reforça aquela ideia de que a prática é o critério da verdade, né? De que a gente precisa praticar, né? A gente precisa fazer as coisas, né? E não somente achar que o acúmulo dos estudos, né, que o conhecimento enciclopédico per si é politicamente positivo, né, ou é politicamente favorável por si só, né? Esse texto do Che Guevara é muito bom, O Socialismo e o Novo Homem, muito, muito bom. É um texto que ele vai falar exatamente sobre essa questão, sobre essa necessidade de transformação das nossas relações, da maneira como a gente se comporta, da maneira como a gente trata os outros, da maneira como a gente se enxerga, da maneira de como a gente recebe uma crítica, etc, etc. Viu? Essa discussão. É preciso não pensar a religiosidade como... Papo 10. Não adianta ter foice e martelo no nickname online. Não dá bom dia, tudo bem, né? Você não precisa dar bom dia, também não é um sentido de obrigatoriedade, né? Eu acho que não é sobre você criar amarras e caixinhas para poder te configurar como alguém nessa perspectiva, tá ligado?
Mas é você conseguir enxergar nas relações sociais, nas relações cotidianas, os elementos políticos que o inscrevem, né? O que eles estão inscritos, para poder você agir de acordo com aquilo que você quer construir. Tá ligado? Tá ligado? É isso, tipo, não tem como, né? Você precisa ser essa pessoa que mostra pelo exemplo, né? Pelo exemplo da vida cotidiana, da prática diária, né? Da vida comum. Iluminista do século XVII. Faz muito sentido o iluminista dizer que era incoerente a razão filosófica com a religião naquele contexto de enfrentamento aos estados absolutistas e à nobreza feudal e o papel que cumpria a Igreja Católica e a própria religião cristã como principal aparelho ideológico de legitimação do feudalismo e como uma ontologia total das relações humanas e naturais. Faz muito sentido. Fala português, Jones! Hoje, é preciso complexificar. Será que tem legenda? Um pouco mais. Brincadeira! A relação da religião. Por quê? E aqui eu vou concluir esse vídeo. Há um tema fundamental. O José Carlos Mariátegui falava muito da política como paixão, do elemento da mobilização afetiva, do elemento dos afetos na política, ainda que ele não usasse necessariamente esses termos. Há um elemento, necessariamente, um quê, por assim dizer, de racionalidade. Sim, necessariamente. Porque, veja, gente, quando você diz, por exemplo, quando você consegue convencer as pessoas, imaginem, por exemplo, a Guerra do Vietnã. Imagina você convencer a pessoa que ela precisa lutar numa guerra em que, consequentemente, ela vai morrer em nome de um valor mais elevado, transcendente, que ela não vai desfrutar, que é a libertação anticolonial revolucionária da pátria. Há um elemento necessário de racionalismo nisso, sabe? É fé pra caralho, né? É acreditar no bagulho. É acreditar, velho. É entender que essa materialidade só vai ser produzida a partir do incentivo, né? A partir da mobilização nessa direção. Tá ligado? No movimento. E não só na perspectiva de que não, venceremos, né? Por favor. Não, tipo, a pessoa tá tão educada politicamente naquele caminho, ela tá tão firme politicamente naqueles princípios, que ela passa a enxergar essa ideia como uma ideia necessária e que ela precisa construir, tá presente, tá ligado? Mano, é isso, né? O bagulho tem que acreditar, velho. Tem que acreditar, mano. Tem que acreditar. Se não acreditar, não vai. Tá ligado? Se não acreditar, não vai. Se não acreditar, não funciona. Sabe? Esses elementos da política tem que ter esses elementos da fé, né? Mas não é a fé vazia, né? Não é a fé, mas é a fé porque a gente sabe qual é a qualidade do nosso trabalho. Porque a gente se mobiliza e trabalha e se organiza para tornar esse sentimento, né? Essa perspectiva, essa projeção em realidade, né? Para transformar em realidade, a gente tem que partir de algum lugar. Sabe? Isso é muito importante. É muito importante porque as pessoas, quando elas não estão sonhando, quando elas não estão mobilizadas, quando elas não acreditam, aí que o bagulho não vai mesmo. Aí é que não vai. Sabe? Se você deixa de subir num ringue de luta porque você acha que você vai perder, você já perdeu. Entendeu? Você já perdeu. Acabou. Só ganha quem sobe pra lutar. Tá ligado? E não é à toa que um dos elementos centrais para a formação de exércitos, por exemplo, é manter o moral da tropa elevado. É manter esse calor funcionando. Sabe? Esse motor de ânimo. Isso é muito importante. Isso é muito, muito importante. Porque mobiliza. Porque afeta as pessoas ao nosso redor. Tá ligado? A gente é impactado, a gente é mobilizado. Ou seja, entre bater o pênalti e ajudar na briga, aí a resposta, né, já sabe. Necessariamente é um elemento de paixão, um elemento de afeto que não se enquadra dentro de uma lógica formal ou dentro de uma racionalidade fria. Necessariamente você tem que se apaixonar também pelaquela causa. Não basta só ser convencido que, do ponto de vista estratégico e tático, o melhor caminho para a libertação do Vietnã,
para superar a exploração, a opressão colonial, é a luta armada, é o enfrentamento direto com a máquina de guerra francesa, japonesa e depois estadunidense. Há necessariamente um elemento que transcende essa esfera do racional, um elemento de apaixonamento pela causa. É a mobilidade dos afetos, né, mano? Você imagina, ó, o Che Guevara preso com silver tape na minha parede. Pô, ele e mais 11 malucos, né, chegaram na ilha e durante todo esse processo construíram a revolução. Você acha que nesse processo de construção não tinha que ter essa dose de fé? Essa dose de mobilização, né? Não é à toa que o Che, o Fidel, todos eles falavam muito sobre espírito de iniciativa, né? Fazer, pelo exemplo, né? Pô, eu acredito nisso. Você acredita mesmo? Então tem que fazer. Se acredita mesmo, não adianta nada ficar falando, eu acredito muito, né? Não. Alguma coisa tem que fazer. Tá ligado? Dentro da possibilidade, dentro de cada realidade. Mas é ter essa fé para poder fazer. Tá ligado? E isso é fundamental. Apaixonamento pela causa. Não existe revolução sem uma simbiose entre paixão e razão. Emoção. O mundo é dos emocionados, pô. Não tem jeito. O mundo é dos emocionados. É dos emocionados. Esqueça todo o resto. Não existe revolução sem uma paixão e sem uma razão, sem um elemento de que, por exemplo, quando você olha para um Fidel Castro e vê que milhões de cubanos se mobilizaram em nome de seguir aquele líder, se você for pensar racionalmente pela história da América Latina, as pessoas tinham várias e várias razões para não confiar no Fidel Castro, porque não faltava experiência histórica na América Latina de líderes que começaram com grandes projetos de mudança e depois se tornaram meros instrumentos da oligarquia. Desde um ponto de vista racional, fazia muito mais sentido, por exemplo, quando Fidel Castro desembarca em Cuba, né, e começa a guerrilha, fazia muito mais sentido você desconfiar do que você seguir o Fidel Castro. Mas a história e a ação política não é uma simples equação de razão teórica. A história e a ação política tem muito de paixão, tem muito de afetos, tem muitos sentimentos que você pode qualificar como irracional. Mas você não consegue nunca construir um movimento de massas se esse movimento de massas não seja necessariamente uma mistura, um mix variado, de acordo, inclusive, com as particularidades. Um blend de cada povo. O mito da paixão, da mobilização dos afetos e da racionalidade dos meios, da racionalidade do programa político para alcançar determinado objetivo. Ó, tem um texto que eu quero ler um trechinho junto com vocês para poder exprimir essa ideia. Simplesmente um dos textos mais bonitos que existe. Ó, eu acho que esse papo que o Jones traz, ele é muito importante, né? Porque a gente precisa construir esse elemento de sensibilidade, né? Acho que é muito importante porque é esse elemento de sensibilidade que faz com que a gente possa perceber o mundo, né? Se presentificar nele e não só produzir idealizações do que ele é, tá ligado? Tipo, que é exatamente essa ideia da razão, né? Essa ideia de que basta você ler, conhecer, que você vai entender e ser um bom comunista, né? E não, né? A percepção parte de um outro lugar, né? Ele parte de um lugar de compreensão das coisas brutas e refinadas. Tá nesse texto aqui, ó. Vamos... Esse texto aqui sobre o conceito de história do Walter Benjamin foi um dos textos que foram os mais fundamentais para mim, um dos mais fundamentais para minha formação. É um texto bem difícil, é um texto meio chatinho assim de ler, porque ele tem muitas referências, muitas metáforas, muitas alegorias, então para iniciante é um negócio um pouco complexo. Mas eu sempre sugiro, né, a leitura porque ele é muito bonito, né? Então eu queria achar um aqui, pronto, achei. A luta de classes que um historiador educado por Marx jamais perde de vista é uma luta pelas coisas brutas e materiais, sem as quais não existem as refinadas e espirituais. Ou seja, né, a ideia da luta pelo mundo material, por aquilo que é concreto nesse sentido mais materialista e imediato, né? Sem as quais não existem as refinadas e espirituais, né? É aquilo que a gente chama de
superestrutura, de base e superestrutura, né? Base e superestrutura. São as relações econômicas, as relações materiais, as relações brutas que moldam as relações refinadas e espirituais, né? Por isso que pensar no socialismo fora de um eixo de também repensar nossas relações, nossas organizações, a forma como a gente existe no mundo, pensar o socialismo sem isso é cair na vulgaridade, é cair no materialismo vulgar, né? Mas na luta de classes, essas coisas espirituais não podem ser representadas como os despojos atribuídos ao vencedor. Elas se manifestam nessa luta sob a forma da confiança, da coragem, do humor, da astúcia, da firmeza, e agem de longe, do fundo dos tempos, né? Então, tipo, essas coisas espirituais, essas refinadas, elas não são coisas que ficam com o vencedor, né? Elas não são coisas que são construídas a partir da conquista do vencedor sobre o mundo. Porque essas coisas não são do vencedor. Entende? Essa astúcia, a coragem, a firmeza, o compromisso com a verdade não é um espólio de guerra. Tanto que a burguesia, fundamentalmente, tenta criar condições que combatam esses elementos, né? Todas as classes dominantes, né, que agem desde o fundo dos tempos. É o combate a esses elementos, né? É o desencorajamento, né? É o movimento de apatia, a depressão, né? A alienação, sabe? A hesitação. Porque ter essas características que eu comentei agora, né? O oposto dessas desmobiliza, desarticula. Tá. E essa frase do Hegel é muito boa também, né? Lutai primeiro pela alimentação e pelo vestuário, e em seguida o reino de Deus virá por si mesmo. Hegel era muito foda, pô, não tem jeito. Elas questionarão, né, esses elementos aqui, quando eles permanecem, elas questionarão sempre cada vitória dos dominadores. Porque elas são exatamente esse elemento da percepção, da experiência, né? Assim como as flores dirigem sua corola, né, a parte ali do miolinho, para o Sol, o passado, graças a um misterioso heliotropismo, né? Heliotropismo é essa atração pelo Sol, essa inclinada pelo Sol. Tenta dirigir-se para o Sol que se levanta no céu da história, né? Por quê? Porque esse passado, né, de construções, né, esse passado que mantém a coragem, a astúcia, a firmeza, o compromisso com a verdade, ele é um produto que aparece na história, né? Ele é um produto que, quando ele é evidenciado na história, na nossa realidade contemporânea, na nossa concretude com o mundo, ele nos ajuda a poder imaginar outros mundos, né? É um resquício dessas coisas que ficam pelo caminho, né? São as marcas que a gente deixa no mundo, a partir da nossa experiência, né? A partir das nossas relações, a partir da maneira como a gente está no mundo, tá ligado? Como a gente se encontra ali. Porque o meu conhecimento, gente, vai morrer quando eu morrer. Entende? O meu conhecimento, o meu acúmulo morre quando eu morrer. Tá ligado? O que fica? O que fica? Né? Porque o conhecimento, per si, né, ele também vai morrendo, né, conforme as pessoas vão morrendo. Só que ele tá aí. Ele tá disponível. E as nossas ações? Você não tem como ensinar ninguém, né? Não tem um vídeo de como ser astucioso, de como ser gentil, né? De como ter firmeza. Não tem aula. Não tem aula disso, tá ligado? Isso aí você só aprende fazendo. Você só aprende se presentificando no mundo. Tá ligado? Bonito isso, né? Eu acho bonito pra caralho. E aqui, ó, olha só como o Benjamin ele fazia um entrelaçamento de coisas tão maravilhoso. Tão maravilhoso. Não tem aula, exatamente, Marília, não tem aula, mas o exemplo arrasta, né? Hay que endurecer, pero sin perder la ternura jamás. Né? Isso é muito foda. O materialismo histórico deve ficar atento a essa transformação, a mais imperceptível de todas.
Qual que é essa transformação? É a transformação dos humores. É a transformação do momento histórico. Para a gente poder conseguir capturar esses anseios, né? Capturar essas indignações. Capturar essa tentativa de movimento, né? Esse momento de avanço, né? De ruptura, esse momento de destruição. Foda, pô, Walter Benjamin é do caralho, velho. Vou terminar o vídeo do meu também camarada fodástico, Jones e Manuel. Nesse mito, nesse paixão, nesse elemento telúrico, também cabe Telúrico, a que bonito. a superstição, os folclores. As coisas finas e espirituais. Por exemplo, no livro do Nelson Werneck Sodré sobre a coluna Prestes, coloca na tela, Maxwell, por favor. Nelson Werneck relata que o Prestes, quando saía passando pelos vários lugares do Brasil na coluna Prestes, as pessoas achavam que o Prestes tinha poder de sumir, de aparecer, que Prestes tinha poder de cura no toque, que Prestes conseguia ficar invisível, né, à noite, que isso explicava porque ele nunca era derrotado, porque nunca era capturado, sabe? Isso é parte da compreensão que as pessoas têm também do mundo. Claro que a gente, enquanto marxistas, materialistas, deve atuar ao máximo para socializar conhecimento científico, para socializar uma compreensão teórica complexa de mundo, mas não ache que a circulação e a amplificação dessa compreensão complexa, teórica de mundo, passa necessariamente por negar o elemento religioso, por conflitar com ele. Pelo contrário, passa por deslocar cada vez mais o lugar religioso para que ele não seja uma explicação ontológica de mundo, mas há várias e várias possibilidades para a religião. Porque Cuba, que é um lugar com zero analfabetismo, com um povo altamente formado, bem instruído, com acesso à cultura e por aí vai, há uma religiosidade muito forte, e há o papel, por exemplo, da santeria em Cuba ou do próprio cristianismo. Então, um povo altamente politizado, altamente educado, com acesso ao melhor do que a cultura pode produzir, não deixou de ser religioso por causa disso. Deslocou a religião para um outro lugar que não uma explicação totalizadora de mundo natural e de mundo social. Que outras possibilidades de deslocamento são muito bom, né? Muito bom. Da religião enquanto um lugar social na conformação da consciência, vai deixar para debater em outros vídeos, que eu acho que esse vídeo já ficou grande demais. Mas sim, ao meu ver, não existe um antagonismo radical e irreconciliável entre você ser marxista e ter alguma forma de religião ou espiritualidade, não. Pelo contrário, sabe? Não acho isso, sustento isso, debato isso, sustento isso particularmente para a América Latina. Agora, sim, há uma contradição entre você ser um marxista e guiar a sua ação política, a sua estratégia política para uma compreensão teológica de mundo de uma perspectiva ontológica e totalizadora. E sim, aí a contradição. Isso aqui é a coisa muito mais complexa do que isso. É isso, galera. Espero que vocês tenham muito gostado bom, né? hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima. Salve, camarada! Muito bom, né? Muito, muito bom. E é um debate muito importante, muito fundamental para ser feito, né? Acho que ele tem uma atualidade muito, muito relevante, sobretudo nesses tempos sombrios que a gente vive, né? Esses tempos de desesperança, de desmobilização. É muito brabo, pô. Muito bom, né? Muito bom.